Você quer saber por que essa lente 21mm foi a melhor opção para lentes grande angulares na montagem dela por 15 anos e ainda hoje é uma das melhores opções em custo-benefício para essa distância focal? Então acompanhe esse vídeo que você vai saber. E a Shica ML 21mm 3.5? Falando isso, você vai ouvir e vai falar, mas tá, e daí, né? Parece só mais um nome de lente comum. Mas na verdade, se eu falar um outro nome, você vai reconhecer de imediato pela qualidade e história que essas lentes tiveram. Se eu te disser Zeiss Contax e a Shica, sim, pois a mesma empresa que montava a Zeiss Contax e a Shica, montou essa lente, que é a Tomioka. Eu já falei sobre a Tomioka em um outro vídeo, então quem estiver interessado nessa, que foi uma das montadoras de lentes mais lendárias do mundo, dá uma olhada no outro vídeo que eu fiz. Agora eu vou falar especificamente dessa lente aqui, que é uma 21mm, ou seja, uma lente super angular. Então, o primeiro motivo que ela vale muito a pena já é esse. A mesma fábrica que montava a Zeiss Contax montou essa lente. Tanto é que a proteção de coated dessa lente é a mesma da Zeiss, é o Multilayer Coated. Daí vem o ML, que é de Multilayer. Assim como o T vermelho da Zeiss também é Multilayer, essa daqui também é Multilayer, tá? O segundo motivo e também a explicação de por que essa lente por 15 anos foi a melhor opção para essa montagem Contax e a Shica é que a Zeiss Contax não tinha uma 21mm. Essa daqui surgiu em 1979, tá? E a Zeiss só foi fazer uma opção 21mm nesse mesmo range em 1994, ou seja, de 79 até 1994, essa 21mm era a única opção de montagem nativa para as câmeras Contax e a Shica, tá? Outro motivo que essa lente é bem importante e é um bom custo-benefício é porque é uma lente rara, tá? Não foram feitas muitas nessa distância focal. Mesmo na época da sua produção, foi uma produção meio que limitada, tá? Então isso torna uma lente, de certo modo, rara e pela raridade dela não é uma lente cara. Essa aqui, por exemplo, ela estava cheia de fungo, mas eu mandei limpar, né? O Sérgio de Perdizes, que é meu guru de lentes, que limpou para mim. Então eu consegui comprar essa lente por R$1.000, mas ela não chega a valer mais do que R$3.000, tá? Então, dentro desse range de R$1.000 a R$3.000, para ter uma lente 21mm com a mesma qualidade Zeiss e a Shica, eu acho que é um grande custo-benefício, tá bom? Esse é outro motivo. Bom, mas antes da gente continuar, vamos falar um pouquinho sobre a história das 21mm, dessas lentes super angulares. Basicamente, existem 3 gerações desse tipo de lente, tá? Isso em se tratando das lentes vintage, que é a minha especialidade. A primeira geração, ela foi criada em 1954, usando as patentes das lentes que eram usadas em aviões para tirar fotos aéreas dos russos, tá? Então, essa primeira geração, ela veio com lentes que eram rangefinder. E essas lentes tinham um grande problema. O que acontecia? Para você conseguir usar nas câmeras SLR, que eram com espelho, você tinha que levantar o espelho, tá? E colocar lente, porque senão ela quebrava seu espelho. Esse é um dos motivos que essas lentes não são muito práticas de se usar. Daí por isso eram chamadas de lentes rangefinder, tá? Onde você tinha que fazer o foco meio que cego, sem estar olhando diretamente pelo telescópio.
A segunda geração, ela veio surgir ali mais ou menos na metade dos anos 60 e trouxe a inovação de ter um sistema de retrofocus, ou seja, essas lentes já podiam ser colocadas em SLRs sem o perigo de quebrar o espelho das câmeras, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Se você for comprar uma super angular vintage, procure sempre de segunda geração. Porque se você usar, por exemplo, numa câmera mirrorless, a de primeira geração, você corre o risco de quebrar não o espelho, mas o sensor da sua câmera. Então isso é muito importante. É de segunda geração para cima para se usar em câmeras mirrorless ou mesmo as DSLR, porque você também não quer quebrar seu espelho, tá? Apesar dessa daqui ser de 1979, ela ainda é feita nos moldes das lentes de segunda geração. Por quê? Qual que é a diferença das lentes de segunda geração para terceira geração? Essa daqui é um f-stop um pouco mais escuro, ela não é uma lente rápida, é uma lente 3.5, e as de terceira geração que surgiram a partir dos anos 70, elas já são 2.8, ou seja, já são lentes rápidas. O diafragma dessa lente vai de 3.5 até 16 e é clicado, tá? Ele não é declicado, então tem esse inconveniente dos cliques de um stop para outro. A distância mínima de foco é de 0.3, tá? Ou seja, é de 30 centímetros. Essa daqui é 3.5, ela é uma lente que não é rápida, mas ela também não é tão escura assim, tendo em vista que a maioria das lentes nessa distância focal vieram com f-stop de f4, essa aqui é 3.5. Outro motivo para essa lente ser um ótimo custo-benefício, tá? Além de ser da montagem Contax Yashica, a famosa contagem CY, que é uma montagem que serve tanto em Nikon, quanto em Canon, quanto em Sony, quanto em Minolta, ela encaixa em qualquer tipo de câmera. Isso é uma grande vantagem também para essa montagem, e é uma montagem baioneta, não é uma montagem rosca. Ou seja, como é baioneta, ela não corre o risco de você estar girando o foco e desrosquear a lente, tá? Isso é uma coisa muito legal. Essa lente, ela foi inspirada na Super Angulon 21mm f4 da Leica R, tá? Então ela não é idêntica, mas ela é uma forte inspiração dessa lente. Ela tem 12 elementos divididos em 8 grupos, tem 6 lâminas no diafragma dela, que dá um buquê levemente hexagonal, tá? Ela tem uma baixa distorção de perspectiva, tá bom? Apesar de ser uma 21mm, ela não é muito abaulada, ela é asférica, e ela é ótima para trabalhar com adaptadores tilt-shift, tá? E ela tem uma relação muito boa com o movimento. Então, para você que gosta de movimento, depois eu vou colocar alguns vídeos aqui que eu fiz, onde eu coloco ela num slider eletrônico e ela dá um movimento bem legal. O bocal dela tem 72mm para filtro, tá? E para você adaptar essa montagem CY para qualquer outra montagem que você quiser, você só precisa de um adaptador. Esse daqui é um adaptador de CY para NEX, que é Sony. Daí é só você colocar e pronto, ela tem uma montagem bem firme, tá? E ela é toda mecânica, ou seja, você não tem nenhum problema de não ter acesso às partes eletrônicas da lente, porque essa lente não tem, tá? Como eu disse, é uma lente de 79, feita nos moldes das lentes superangulares de segunda geração, e tem uma qualidade ótica fantástica. Eu vou fazer alguns testes para vocês verem, comparando com outras lentes, e vocês vão entender como essa lente é um custo-benefício excelente para você comprar ainda nos dias de hoje, tá? Isso se você achar, porque cada vez mais essas lentes vão sumindo do mercado, não só por conta das pessoas que vão comprando e vão guardando nos seus kits, mas também porque com o passar do tempo elas vão quebrando, vão danificando, e então esse garimpo de lentes vintage é uma coisa muito legal de ser preservada, até para preservar a história dessas lentes.
Aqui é um teste de distorção que eu tô fazendo, tá? Tô comparando a Yashica ML com a Tamron 2470, ou seja, uma tá em 21mm, que é a Yashica, que é uma lente fixa, e a Tamron eu tô deixando em 24mm, que é o mais próximo da 21, pra gente ter uma noção da diferença das distorções. E é incrível porque apesar da 21mm ser ainda mais angular do que a Tamron em 24, ela tem muito menos distorção do que a Tamron. Se você reparar nas bordas, nas letras das bordas, dá para notar que na Tamron chega a deformar as letras, enquanto na Yashica ela é muito mais retilínea. A Yashica tem um pouco mais de vinheta em 3.5, como vocês podem ver, né? As bordas se tornam um pouco mais escuras do que na Tamron, apesar da Tamron também ter uma vinheta, mas é uma vinheta um pouco menor do que a Yashica. A Yashica, a zona de vinheta se espalha um pouco mais. Mas a nitidez das duas são muito parelhas. Eu acho que a Tamron tem um pouquinho mais de nitidez na borda, no centro são idênticas. Na borda a Tamron tem um pouquinho mais de nitidez, mas nada que desabone também a Yashica. Ela é um pouquinho mais soft nas bordas, mas nada que prejudique muito a imagem. E isso a gente está falando em 3.5. A Yashica, quando eu coloco em 5.6, eu já encontro ali o range perfeito para o diafragma. Você pode ver que a borda se torna muito mais nítida. Mas a partir de F11, a gente já começa a perder essa nitidez das bordas. A gente já começa a ter a difração da imagem, né? E em 5.6, eu senti que a transmissão das cores também é melhor do que em 3.5 e do que em F11 também. Então é uma lente que em 5.6 ela brilha. Não que não dê para usar em 3.5, tá? Principalmente para vídeo, acho que funciona muito bem para vídeo se você usar em 3.5. Mas eu sempre uso as minhas grande angulares em f-stops um pouco mais altos. Geralmente quando eu uso uma grande angular eu quero muito foco, eu quero foco em tudo. Aqui agora um testezinho para mostrar a distância mínima de foco. Você vê que se eu quiser também fazer uma brincadeira com profundidade, eu consigo ter um deslocamento bem interessante do primeiro para o segundo plano. Então também pode ser usada nessa situação esse tipo de lente, tá? Ela não chega a ser uma lente macro, porque macro é só abaixo de 20 centímetros, mas 30 centímetros é uma distância bem baixa para foco, é uma distância bem interessante. Como eu tinha dito, o bokeh você mal percebe que ele é hexagonal. Ele é um bokeh bem arredondado, se você reparar bem você vai ver que ele tem a forma geométrica do hexágono, mas não é tão marcado, né? Ele não tem lâminas tão retas, então dá essa sensação mais arredondada.